Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? Como dizia o meu velho avô, eu morro e não vejo tudo, né? Eu gostaria de fazer uma pequena alteração nesta frase, né? Eu morro e não leio tudo. Olha, eu já li muitas bobagens por aí, né? No Face, no YouTube, muitas frases e comentários desprovidos de um bom conhecimento histórico, né? Mas por esses dias eu ouvi uma turminha falando por aí que Charles Haddon Spurgeon, famoso pastor batista do século XIX, era arminiano. Pelo amor de Deus! Eu não sei da onde o que essa turma anda lendo. Não sei, porque literatura é séria, né? Bons livros não pode. Eles podem ser alguém que está sendo bitolado aí por blogs, né? Por PDFs. Não sei, porque literatura boa e séria com fundamentos históricos não é possível, eu não acredito. O cara veio falar que Spurgeon não era calvinista, mas era arminiano. Eu vou provar. Mas antes, meus irmãos, eu preciso desabafar. Eu preciso desabafar. O meu canal não é o Muro das Lamentações, né? Mas eu preciso, porque desta forma eu corrijo alguns erros, alguns comentários aí, né, de pessoas ignorantes e outras pessoas que também são ignorantes porque não têm conhecimento, são presas fáceis por eles, né? Me falaram assim: PH, você precisa ser um pouco, pegar mais leve, né? Tá pegando duro demais contra os nossos irmãos arminianos, né? Você tem maneira, rapaz. Eu acho que essa turminha não está lendo a Bíblia nem a história, né? Porque tanto a Escritura quanto a história confirma que os grandes gigantes bíblicos e da teologia posterior usavam palavras duras para confrontar. Você lembra de uma frase bem interessante do pastor John MacArthur? Olha, se a verdade ofende as pessoas, deixe que ela ofenda. É melhor que as pessoas sejam ofendidas e ficam ofendidas com Deus por um instante, né? Até porque elas passam a vida toda ofendendo a Deus. Então deixe que elas ficam magoadinhas e ofendidinhas, se é que existe essa palavra, né? Por um instante. Tá bom? Se está precisando ler Jesus, está precisando ler João Batista. Sabe o que João Batista confrontava? Chamava a elite religiosa de raça de víboras. Sabe Jesus? Jesus chamou Herodes de raposa. Jesus chamou os fariseus, em Mateus 23, de serpentes, raça de víboras, né? Chamou os sepulcros caiados, filhos do inferno, hipócritas, cegos, condutores cegos, tolos, né? Você está precisando ler apóstolo Paulo, né? Chamando os hereges, os falsos mestres, falsos profetas e filho do diabo. Você está precisando ler a epístola de Judas, né? Você está precisando ler Paulo, quando lá na carta a Tito, no capítulo 1, né, quando ele escreve a Tito, ele diz exatamente que os cretenses eram animais, bestas ruins, ventres preguiçosos. Está precisando ler mais a Escritura, né? Mas é uma geração mimada, né? É uma geração de crentes, como diz o Paulo Júnior, né? Boiolinha. Né? Não pode falar nada que fica magoadinho, né? Você está precisando ler os reformadores. Lutero, está precisando ler os escritos de Lutero, né? Quando ele, em dado momento, ele disse assim: olha, Erasmo de Roterdã, quem não odeia Satanás, ama teus poemas, ama teus escritos. Você está precisando ler Lutero quando ele disse assim: olha, em minhas orações eu oro para que uma maldição venha sobre Erasmo de Roterdã. Você está precisando ler tanto a Bíblia quanto a história. Você está precisando ler o apóstolo Paulo. É que as pessoas caem no erro em pensar, eles tendem a pensar que nós devemos tratar todo mundo do mesmo modo, e não é bem assim. Jesus, com a elite religiosa, confrontava.
o pau quebrava em cima dos hipócritas, em cima dos maldizentes. O couro comia em cima deles. Mas quando ele ia falar, por exemplo, com a mulher pega em ato de adultério, ele falou de um modo mais amoroso. Percebe? Quando eu confronto esses fariseus e quando eu confronto esses supostos irmãos caluniadores que fazem falsas acusações, a forma como eu falo com eles e eu confronto é totalmente diferente daqueles irmãos queridos que me chamam porque querem aprender, que me chamam porque querem tirar dúvidas. Eu falo de um modo totalmente diferente. Então as pessoas tendem a errar, caem no erro, né, de pensar que a gente tem que tratar todo mundo do mesmo modo. Jesus era forte contra os fortes. Jesus foi firme contra os poderosos, mas ele foi gentil, amoroso e manso com a mulher pega em ato de adultério. Você está precisando ler a Escritura. Eu não vou ser aqui falar de forma amorosinha contra esses caras que criticam, que promovem mentiras e calúnias. Ok? Mas que fique claro isso. Lembre também que eu posso soltar aqui, né, como já soltei em alguns vídeos, algumas expressões chulas. Lembre-se que eu sou pecador. Eu sou depravado, tá bom? Jesus, bateram na face dele, ele não revidou. Você lembra? Lá diante do Sinédrio, cuspiram e ele não revidou. Mas quando o sumo sacerdote fez isso com o apóstolo Paulo, em Atos 23, o apóstolo Paulo não ficou calado e revidou. Ok? E ele disse assim, Deus te ferirá, parede branqueada. Alguns minutos depois, Paulo se retratou, pediu desculpa, porque ele sabia que falar contra o sumo sacerdote era errado, segundo a lei. Então, não espere que eu vá passar aqui um atestado de alguém que nunca fica nervoso, alguém que nunca chega ao extremo do estresse. Tá entendendo? Entenda que eu sou depravado e pecador. Eu não vim aqui para agradar ninguém, tá? Eu não vim aqui porque eu quero ganhar público, tá bom? Tenho convicções firmes. Isso que é uma pessoa que venha te agradar, sai daqui. Eu não estou pedindo para você ficar por aqui, tá bom? Mas vamos lá, Spurgeon era arminiano? Eu vou comprovar de uma vez por todas. Spurgeon era arminiano? Veja bem se esse comentário é de um calvinista ou de um arminiano. Na autobiografia de Spurgeon, volume 1, página 172, disse Spurgeon: minha opinião pessoal é que não há tal coisa como pregação de Cristo e esse crucificado, a menos que se pregue aquilo que atualmente se chama calvinismo. É apelido chamar isso de calvinismo, pois calvinismo é o evangelho e nada mais. Não creio que possamos pregar o evangelho a menos que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação da graça, e também a menos que exaltemos o amor eletivo, imutável, eterno, inalterável e conquistador de Jeová, como também não penso que possamos pregar o evangelho a menos que o alicercemos sobre a redenção especial e particular do seu povo eleito e escolhido que Cristo realizou na cruz. E também não posso compreender o evangelho que permite que os santos apostatem depois de terem sido chamados. Baita arminiano era Spurgeon, hein? Veja bem, no livro O Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, olha o que Spurgeon vai declarar no volume 6, página 258. Há algo nessas doutrinas que penetra diretamente a alma humana. Outras formas de doutrina escorrem como óleo em uma pedra de mármore. Mas esta as entalha, penetra-as até o íntimo. Olha ainda o que diz o mesmo Spurgeon no mesmo livro, volume 34, página 364. Olha o que diz Spurgeon. O grande sistema, conhecido como as doutrinas da graça, coloca diante da mente daquele que realmente o recebe, Deus e não o homem. O esquema de doutrina, como um todo, é voltado para Deus. Spurgeon, na mesma obra, volume 34, volume 53, página 268, ratifica: o calvinismo dá a vocês 10.000 vezes mais razões para ter esperança do que o pregador arminiano, que se levanta e diz: há lugar para todos, mas eu não creio que haja nenhuma graça especial para fazê-los ouvir. Baita arminiano, era Spurgeon, hein?
Ah, parece que... Eu tenho certeza que a turminha do Oba-Oba, se estivesse nos dias de Spurgeon, ia dizer assim, olha, o Spurgeon está sendo intolerante, né? Tá pegando pesado demais. Olha o que diz ainda o mesmo Spurgeon, no mesmo volume do Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 34, página 372. Ele diz exatamente assim. Ele tinha uma convicção tão firme quanto a doutrina calvinista que ele dizia que a doutrina calvinista pode não produzir reavivamentos superficiais, mas para produzir obra profunda, ela é inestimável. Ora, Spurgeon era calvinista ou arminiano? Eu não sei de onde que os caras tiram tantas balelas, bobagens e babaquices, né? Veja bem ainda o que diz Spurgeon, para finalizarmos. No seu livro Graça Soberana e a Responsabilidade do Homem, páginas 16 e 17. Um irmão, um jovenzinho, né, enviou para mim esse texto de Spurgeon e ele disse assim, PH, parece que Spurgeon era arminiano, mas eu vou responder com muito amor para ele, eu respondi lá no Mensa, eu vou já te responder, meu irmão. É um jovenzinho, note que ele veio perguntar com o maior amor, com a maior educação, para sanar uma dúvida. E ele me mandou esse texto para tentar tirar a dúvida. Ele disse, será que eu realmente entendi direito? Será que realmente eu entendi direito? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, ok? Aí ele enviou esse pequeno texto de Spurgeon e disse assim, será que eu entendi direito, irmão? Eu disse, calma que eu vou ler. Ele mandou esse texto porque na concepção dele parece que Spurgeon era arminiano. Mas olha o que diz Spurgeon. Nascido como todos, o somos por natureza, como um arminiano. Ainda acreditava nas velhas coisas que eu ouvira continuamente do púlpito e não entendia a graça de Deus. Quando Spurgeon fez essa declaração, Spurgeon está dizendo que todo homem nasce arminiano. Todo homem, ou seja, trocando em miúdos, nasce com tendências humanistas, moralistas, né? Com tendências de que precisa agradar, precisa fazer algo para receber. Todo homem já nasce como arminiano no sentido de barganha, não é? Até no contexto de trabalho, você precisa receber ajuda de alguém, aí você ajuda, né? E normalmente se diz assim, olha, você está me ajudando, eu vou lembrar de você lá na frente também. Assim que eu estiver no topo, no auge, eu lembro de você também. A sociedade como um todo já tem essa mentalidade, né? De barganha. Se tu me ajudar, eu te ajudo. Se tu não me ajudar, eu não te ajudo também. Então, Spurgeon está dizendo exatamente isso. Todo homem já nasce arminiano, com essas tendências de querer barganhar com Deus, com essas tendências de querer agradar a Deus através de suas obras totalmente egoístas, maculadas, manchadas de pecado, de egoísmo e assim por diante. Spurgeon está dizendo que quando ele tinha 16 anos, ele conheceu de fato as doutrinas da graça, ele era um arminiano. Ele não está dizendo em momento algum que era arminiano, depois que conheceu a verdadeira fé. Pois note que ele diz que ele havia nascido como todos, por natureza, como arminiano. Mas depois ele passou a crer de fato na verdade de Deus. E ele diz assim, quando eu estava me achegando a Cristo, pensei que o estava fazendo por mim mesmo. E embora buscasse o Senhor sinceramente, não tinha a menor ideia de que era o Senhor quem estava me buscando. Posso recordar o dia em que recebi pela primeira vez essas verdades em minha própria alma. O dia em que elas foram, como disse John Bunyan, gravadas em meu coração, como por um ferro quente. Uma noite, quando estava sentado na casa de Deus, eu não pensava muito no sermão do pregador, porque não acreditava no sermão. O pensamento me ocorreu, abre aspas, como você chegou a ser um cristão? Eu busquei o Senhor. Mas como você chegou a buscar ao Senhor? A verdade resplandeceu
Em minha mente, no momento, eu não teria buscado se não tivesse havido alguma influência anterior em minha mente que me fez buscá-lo. Orei, pensava eu, diz Spurgeon, né? Mas então perguntei a mim mesmo, como cheguei a orar? Foi induzido a orar pela leitura das Escrituras. Como cheguei a ler as Escrituras? Eu as li. Mas o que me levou a fazer isso? Diz Spurgeon, então no momento percebi que Deus estava por trás de tudo aquilo e que ele era o autor da minha fé. E assim toda a doutrina se tornou clara para mim, e desta doutrina não me tenho apartado até hoje. E desejo que esta seja a minha confissão constante. Atribuo a minha mudança totalmente a Deus. Em momento algum, Spurgeon está dizendo que era arminiano. Isso é invenção das pessoas, mentiras, falsas acusações. Olha o que diz ainda Spurgeon em seu sermão, no dia 22 de abril de 1860, o sermão pregado chamado Efeitos da Doutrina Sonora. Diz Spurgeon, o arminianismo é, portanto, culpado de doutrinas confusas e de agir como obstáculo a uma compreensão clara e lúcida da Escritura, porque afirma erroneamente e ignora o propósito eterno de Deus e perturba o significado de todo o plano da redenção. Ai, Spurgeon, pega leve. Ai, Spurgeon, olha que está falando do arminianismo. Arminianismo é só um erro teológico. Olha, tadinho dos nossos irmãos arminianos. Toma cuidado, hein, Spurgeon? Cuidado, caramba. Olha o que diz Spurgeon. Spurgeon ainda prossegue. De fato, a confusão é inevitável. Sem esta verdade fundamental, entre colchetes, a eleição que ele está falando, fecha colchetes, sem ela, há uma falta de unidade de pensamento e, falando em termos gerais, eles não têm nenhuma ideia de um sistema de teologia. É quase impossível fazer de um homem um teólogo se não começarmos com esta doutrina, abre aspas, ou abre colchetes, né? A doutrina da eleição. Fecha colchetes. Se quiser, você pode colocar um jovem crente numa escola bíblica por anos, né? Mas se não lhe mostrar este plano fundamental da aliança eterna, ele fará pouco progresso, porque seus estudos não terá coerência. Ele não verá como uma verdade se harmoniza com outra e como todas as verdades se harmonizam juntas. Pense em qualquer área rural em toda a Inglaterra. Você achará homens pobres a fazerem cercas e valas, mas que têm melhor conhecimento de teologia do que metade daqueles que saem de faculdades e seminários, pela simples razão de que aqueles homens aprenderam em sua juventude o sistema no qual a eleição é o centro e descobriram depois que sua própria experiência se harmoniza exatamente com esse sistema. Vocês podem me chamar de hipercalvinista, vocês podem me chamar de intolerante, né? Vocês podem me chamar do que vocês quiserem, mas eu quero comprovação. Contra fatos não há argumentos. O resto é blá 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 e blá blá. Ok? Meus irmãos, aqueles irmãos sinceros e que de fato estão indecisos, em dúvidas quanto às doutrinas, eu oro para que Deus abra-lhes a mente. Peça sempre comprovação histórica quando vir falsas acusações. Peça sempre informação e texto bíblico para fundamentar o que determinada pessoa fala. Eu desejo do fundo do meu coração que você cresça em Deus. Agora, contra hereges, falsos irmãos, pessoas que caluniam, pessoas que mentem, pessoas que deturbam escritos, tanto meu, né, quanto de todos os demais teólogos da história da igreja. Eu não vou me retratar, eu não vou ceder para essa gente enquanto tiver força, enquanto eu tiver prova suficiente, eu vou bater de frente, eu vou confrontar sim. Ok? Eu espero de alguma forma tê-los ajudado, meus irmãos. Abraço.